Para você que gosta de automobilismo, tá no ar mais uma edição do Redação Automotor para falar bastante do Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1. Apenas um ponto separando agora Lando Norris de Max Verstappen. E para conversar comigo hoje aqui no Redação Automotor, eu tenho a companhia do Luque Monteiro, narrador de automobilismo, uma das vozes mais marcantes aí do automobilismo brasileiro e internacional, e que também faz parte da equipe do Automotor como colaborador, como redator do anuário. Obrigado pela tua presença, Luque. Tamo junto. Bora falar do que a gente gosta, né? Bora lá, né? O campeonato esquentou, foi uma corrida, vamos ser muito sinceros e honestos, chata. Eu até brinquei e falei, temporadas bacanas tem corridas chatas, e temporadas chatas tem corridas bacanas, por que não? Essa foi o caso de uma corrida chata dentro de uma temporada legal, mas que mostrou principalmente o nível de piloto que a gente está falando quando a gente trata do Max Verstappen, né? Não dá para tirar o cara de combate em nenhum momento. Ele é um monstro, né? O Max faz a diferença, não adianta. E a concorrência reconhece isso. Não adianta mais fazer jogo de mídia, jogo de cena. O cara é diferenciado, pô. A pole position, principalmente, me chamou muita atenção. Porque a corrida é aquilo. O Grande Prêmio do Japão lá em Suzuka, circuito mais estreito e tal, uma pista mais raiz. Mas a pole que ele consegue em cima do Lando Norris, na última chicane praticamente, né? Porque até o último setor ele vinha estava perdendo. E aí ele vai lá e tira isso e conquista a pole. O nosso colega Cássio Cortes, que gosta de uma polêmica na internet... Quase nada. Postou que a gente está vendo no Max de 2025 o Ayrton Senna de 93. E eu acho bem pertinente a comparação do Queria te ouvir sobre Cássio. isso. O Max esse ano tá exatamente na condição do Ayrton. Só não tá enchendo o saco por causa de motor do coleguinha, né? Que o Senna naquele ano encheu muito o saco porque queria um motor igual da especificação do Schumacher. Mas é exatamente isso. O Max não deve nada para ninguém esse ano. É uma condição que talvez ele só tenha experimentado em 2021. Em se tratando dos anos de título dele, ele também não devia nada para ninguém, foi campeão do mundo e aí o peso todo é sobre ele. Esse ano, para nível de primeiro pelotão, o Max tem uma carroça. Então ele não tem obrigação nenhuma de nada. O cara vira herói quando faz uma pole. Ele já fez outras poles memoráveis. Mas essa é a que vai ficar em destaque. Por quê? Porque ninguém esperava isso dele. No bolão que eu participo, que são 40 e poucos apostadores, ninguém marcou ponto de pole. Então acho que isso traduz muita expectativa de todo mundo que consome a Fórmula 1. Mas gostei muito de ver, independente de torcida por esse ou por aquele piloto, eu gostei muito de ver o saldo do fim de semana de Suzuka, porque deu um chacoalhão geral, deu um chacoalhão no fã, no especialista e principalmente no cara de salsicha do Lando Norris. E, aliás, isso é interessante a gente chegar nesse ponto, falar do Lando Norris, porque é um cara que tem nas mãos uma chance espetacular, tem a pressão do companheiro, é verdade, mas em comparação com carro, tá muito claro que o carro da McLaren é melhor do que o da Red Bull. Até que ponto o Norris pode perder para ele mesmo esse ano? Você acha que existe esse risco? Eu acho que é quase uma certeza que ele vai perder para ele mesmo. E é só para ele que ele pode perder esse campeonato. Ele não vai perder para o Piastri, não vai perder para o Verstappen, vai perder para ele. E a gente falava agora há pouco da questão da pressão. Só quem tem a pressão esse ano é o Lando Norris. Ele é o cara dentro da McLaren. Quando começa aquele tipo de conversa quase monossilábica, né, do Piastri, manda o cara deixar eu passar porque eu chego. Primeiro, não ia chegar. Não chega. Tanto que não chegou no próprio Norris. E não ia chegar no Max também. Mas isso começa a dar um desgaste. Hoje em dia não tem mais aquilo de um virar a cara pro outro e fazer cara feia, como o Senna e o Prost faziam, o Piquet e o Mansell. Eles têm que parecer bons moços. Eu acho também uma grande babaquice. Seria legal sair no soco mesmo. A gente quer ver o circo pegar fogo. A Netflix agradece. A Netflix agradeceria muito, inclusive. Mas eles ficam naquele joguinho de cena, todo mundo posando de bons amigos. A piada que o Max fez do cortador de grama na cara do sujeito. Pô, se é para um homem que ele fala que ele tinha apanhado ao vivo. E o cara vai lá e dá risada e participa da piada. Eu fui zoado, como é que eu vou participar da piada? Naquele momento eu tô brabo. Eu tô pé da vida. Eu perdi a corrida que eu não poderia perder. Se fosse para perder para o companheiro de equipe que tem o carro igual, aí vai lá o cara que não tem obrigação nenhuma diante da situação técnica do ano,
e manda no fim de semana e eu fico com a minha cara de pastel. Pô, aí não, né? E aí que tá, né? É um cara que vem sofrendo essas derrotas dentro e fora da pista. Essa foi a cachapante lá no Japão. A cachapante é bom, hein? Acho que é uma expressão que define bem. E teve um lance específico da corrida que eu queria discutir aqui com você, trazer para o nosso papo, que mostra um pouco dessa fragilidade aí do Norris ante o Verstappen. Aquela saída de boxe dos dois juntos, mas estava claro que não ia dar para sair os dois e estava claro que quem tinha que tirar o pé era o Lando Norris. Quem está na faixa rápida tem a preferência, né? A faixa de circulação ali. Para que levar adiante daquela forma? Para que se expor daquele jeito? Para que correr esse risco? Para mostrar que é bobo. E ainda deu, claro, a partir do momento que ele se prestou a isso, ele tem de levar o personagem adiante, né? Pô, o cara me empurrou para fora, não empurrou nada, amigo. A gente nem chegou na discussão do unsafe release. Sim. Porque não foi o caso, o Max já vinha. E outra, além de tudo, ele tentou aplicar essa no cara mais gelado do grid. A gente costumava dizer que o Kimi Raikkonen era o iceberg, né? O Iceman. O Max é muito mais gelado que o Kimi. E acho que bebe menos um pouco também, né? Pô, você vai tentar aplicar isso num cara que é uma pedra na hora que precisa ser? Não vai colar, amigo. E aí, assim, é mais um ponto que ele perde para ele mesmo. Totalmente desnecessário. Virou motivo de chacota. Teve de participar da chacota, talvez, até para não ficar mais feio ainda. Mas não, ali não... aquilo foi bom para quê? Para ter alguma coisa diferente na corrida, porque não aconteceu absolutamente nada na corrida. Aconteceu um desfile. Foi o assunto da corrida, foi o principal assunto da corrida, mas viu, não cabe nem discussão. Ele mesmo tirou o pé da discussão porque viu que o assunto não se sustentava, né? Exato. Agora, o que a gente pode eventualmente trazer para o debate é o fato de parar junto, né? É tão raro a gente ver primeiro e segundo colocados parando juntos. Será que não valeria a pena a McLaren ter esperado um pouco mais, ter dado mais uma volta para o Norris, tentar fazer o undercut, o overcut, no caso, né? Ficar uma volta a mais na pista? Porque parando ao mesmo tempo do seu adversário é muito difícil. A menos que você faça um trabalho infinitamente melhor dentro de um universo de 2 segundos, que é difícil, você não vai tomar a posição do cara. Não vai. E teve um blefe aí, antes da parada dos dois também. Teve uma tentativa de blefe que também não colou. Tem um tipo de coisa que não funciona, viu, Mendonça? Os caras lá não são tontos. Mas, assim, parar junto foi um mau negócio. Se é a chance que ele tinha de passar o Max, foi um péssimo negócio. Para a Red Bull também poderia ter sido um péssimo negócio. Sempre tem o risco de alguma coisinha enroscar, e hoje fração de segundo determina isso. As duas fizeram boas paradas, saíram juntos, o cara foi dar o pitizinho dele porque pisou na grama de bobo também. Não precisava. Meu, o espaço está ocupado. Tem um narrador aí que costuma falar, vai faltar espaço para todo mundo. Ali faltou, pô, entra atrás e segue o enterro. Aí no fim das contas, na saída de box por conta daquilo, ainda perde um pouquinho de espaço em relação ao Max. Poderia ter saído embutido. Ia passar? Provavelmente não. A pista é uma droga para ultrapassagem. Só na reta mesmo. Mas sai mais colado, sei lá, de repente o pneu está melhor aquecido. Poderia ser. Ele saiu com um pneu sujo de grama e deu no que deu. Você falou um pouquinho já desse ponto, da briga aí do Norris com o Piastri, mais do Piastri tentando fazer o jogo dele ali, né? De pedir passagem, porque ele teria condições de chegar no Max. Concordo com você, acho que não era o ritmo para isso. Mas eu queria que você falasse um pouquinho desse gerenciamento de pilotos que a McLaren vai precisar ter. Por quê? Claro que os personagens são bem diferentes, tá? Não estamos comparando aqui talentos, mas... Não nos cancelem. Os talentos que a McLaren já teve de lidar. Senna e Prost, Hamilton e Alonso, e agora tem Piastri contra Norris dentro da mesma casa. É uma chefia diferente, não é mais o Ron Dennis, enfim, agora o Zac Brown. Mas como tornar essa relação minimamente saudável para que eles possam não só ganhar o campeonato de construtores, como ganharam no ano passado, mas também o de pilotos? Então, tem 2 jeitos muito eficazes para isso. Um desses é a fórmula que a Red Bull vem adotando há várias temporadas. Tem um piloto que presta e um meia boca. Não tem discussão. Mas não funciona para ganhar campeonato de construtores. A Red Bull ano passado andou com um carro só, né? A outra seria determinar entre 2 caras de nível parecido
quem é que manda no galinheiro? E quem é que manda no galinheiro entre Norris e Piastri? O Piastri está lá sem compromisso, está entregando, está mostrando o resultado. O Norris, que deveria ter naturalmente essa condição de número 1 na equipe, faz e senta em cima, né? Perde para ele mesmo no emocional e na hora da pista também. Aí, o que me ocorre é que pode acontecer o que aconteceu com a dupla que você mencionou em 2007. A McLaren acabar perdendo o título de pilotos para ela mesma, muito provavelmente vai ganhar o de construtores. Para isso a dupla funciona muito bem, mas o de piloto também vale alguma coisa. E de repente eles entregam de mão beijada. De repente até para alguém da Ferrari. Vai que a Ferrari acorda no meio do caminho aí. A Ferrari não tá morta na briga ainda. Por enquanto tá, mas pô, a gente tem mais de 20 corridas pela frente. De repente, essa tretinha, isso que o Piastri fez no Japão, e vai fazer várias outras vezes, tem que fazer, acaba, não só mostra que o Norris é um miolo mole, acaba desestabilizando também. Quando você se desestabiliza, você perde rendimento. Isso pode custar um título no fim do ano. E quem que vai achar bonito? O Zac Brown não vai achar bonito. Eles dois vão ficar com cara de bunda de novo. Alguém vai comemorar, alguém pode comemorar. Se o Norris não for campeão esse ano, eu acho que não vai ser, acho que nunca mais, hein? Você acha que a grande oportunidade dele? Eu também acho que, especialmente porque a gente vai viver uma Fórmula 1 nova a partir de 2026, com os novos motores aí, com muito mais a questão híbrida pesando, né? Você vai ter praticamente a mesma força do motor de combustão e o motor elétrico, né? Então, é uma transformação em que as montadoras devem levar vantagem. E a McLaren ela é uma montadora no universo automotivo, mas não na Fórmula 1, né? Na Fórmula 1 ela tem motor Mercedes, é cliente da Mercedes. Então ela constrói o seu carro e não faz o seu motor. A tendência é que quem faz o seu motor possa se dar melhor daqui para frente. Depende. A Red Bull não faz carro, faz energético, mas praticamente abortou a missão de 2025 pensando na virada do regulamento. E já ganhou uma corrida em 3, né? Mesmo assim, ainda ganhou uma corrida em 3. Mas essa virada do regulamento para 2026, ela pode embaralhar muito bem esse jogo. Vamos lembrar que poucos anos atrás a McLaren era o fim da fila. E hoje a McLaren é a grande favorita. E eu acho que vem muita equipe ali do pelotão da farofa para disputar a vitória a partir do ano que vem. A gente torce para que a Audi seja uma delas por conta do Gabriel que está lá. Aí entra o pachequismo pouquinho também, né? Mas pode dar uma embaralhada muito grande. E nesse ponto, a McLaren pode pagar esse preço. Justamente pela questão que você levantou. A McLaren pode evoluir menos que as demais. E aí, Lando Norris, sinto muito, mas eu tenho uma coisa para te contar. Não vai ser campeão do mundo, moço. Se você tivesse que apostar hoje em um dos dois, vamos supor que a McLaren continue com um carro dominante, que a Red Bull não repita o que ela fez lá no Japão. Se você tivesse de escolher um dos dois, você acharia que Piastri é mais forte que Norris? Não diria que é mais forte, mas no conjunto da obra, no bojo, como diria o Chico Anísio, eu iria de Piastri. Sim. Se fosse para apostar o meu salário, agora não tem mais salário, mas se fosse para apostar o conteúdo do porquinho ali, eu iria de Piastri. É uma boa aposta, sem dúvida alguma, porque é um moleque que tem mais para crescer. Parece que o Lando Norris precisaria crescer e acho que não tem para onde. E o Piastri, sim, o Piastri ainda tem a possibilidade de crescer na carreira um pouco mais. O Norris tem bastante para onde cair. E assim, é o que a molecada de hoje costuma dizer. O Norris, ele se achou muito rápido. Ele está se achando bastante e não está entregando para se achar tudo isso. Então, era para a gente ter já, até agora, 3 vitórias tranquilas do Norris. Nenhuma. Então, e aí, como é que faz? Esse é o cara para vocês? Acho que não é, né? Então, sem dúvida alguma. A gente tem aí 3 etapas, 3 vencedores diferentes num campeonato que ele já poderia estar construindo uma gordura para colher lá na frente, né? E a Ferrari não é tão passiva assim. A gente sempre pode esperar coisa boa da Ferrari. A Mercedes, você acha que o Toto Wolff tá dormindo essa hora? Ele deve, eu não sei o que ele toma, mas ele deve estar tomando, girando o copinho na mão ali e rabiscando alguma coisa. Então, assim, eu imagino que lá para metade do campeonato, talvez um pouco antes, a gente tenha as 4 numa condição mais equiparada tecnicamente. Ainda com uma vantagem da McLaren, que isso não vai se diluir, mas as outras devem chegar. Por ordem, né? Ferrari, Mercedes e Red Bull. Eu acho que chegam. A gente torce para que cheguem. Fica muito mais legal acompanhar. Salvo engano, foi 2012 que nós tivemos 8 pilotos ganhando as 8 primeiras corridas, né?
Até Pastor Maldonado. Maldonado. Esse é o mundo dos sonhos para quem gosta de ver corrida. A gente está saindo aí da Porsche Cup, por exemplo, que estávamos juntos aí na última etapa. 4 corridas, 4 pilotos ganhando. Independente de para quem você torce, isso é legal para o esporte. Sim. Você falou da Mercedes vice-líder do campeonato, né? Aí com os 2 pódios do George Russell, bons resultados também do Antonelli. E a gente tem a Ferrari prometendo agora um novo assoalho para o Bahrein. Então as coisas devem melhorar. A gente deve ter sim esse cenário que você imagina de mais pilotos brigando por vitórias. O ano passado foram 7. Acredito que a gente possa chegar lá, quem sabe, com todos os principais pilotos aí brigando pelas primeiras posições, talvez com exceção do segundo carro da Red Bull. Como foi ano passado. Como foi o ano passado. Eu só queria saber o que você define como bom resultado do Antonelli. Não entendi essa parte. Bom resultado. Foi melhor. Vamos lá. Melhor estreante desde Felipe Nasser em 2015 com a Sauber. Tá bom para você, não? Quem estreou de lá pra cá? Mais jovem piloto a liderar uma corrida de Fórmula 1. Claro, todo mundo parou e ele ficou na pista. Pô, até eu lideraria. Enfim. Seria o mais jovem, né? São resultados interessantes que colocam aí uma perspectiva boa em cima dele. Agora, vamos falar da Red Bull. Bastante. Promete bastante. Vamos falar da Red Bull, desse segundo carro aí que tá louco, tá difícil. Pérez deu lugar a Lawson, a Red Bull deu 2 corridas para o Lawson e tirou o cara de lá. Me fala um pouquinho dessa decisão, se você teria tomado essa decisão também, promoveria o Tsunoda e a gente pode esperar um Tsunoda melhor do que foi o Lawson e melhor do que foi o Pérez nas provas seguintes da temporada? Bom, eu faria o mesmo movimento que a Red Bull fez, mas não no mesmo momento. Eu teria promovido, não sei se hoje seria tanto promoção assim, mas teria promovido o Tsunoda para a Red Bull no fim do ano passado já e mantido o Lawson na Racing Bulls. Acho, além de ser fã do Tsunoda, acho muito competente, acho que teria toda a condição de fazer um bom trabalho. Ia tomar a pau do Verstappen, como qualquer outro ali iria, mas o movimento mais correto, no meu modo de ver, seria Lawson e Hadjar, tomou 1 minuto e meio do Bortoleto, na Racing Bulls, Tsunoda e Verstappen na Red Bull, como está agora, mas desde o início. O pessoal fala, os caras só deram 2 corridas pro Lawson, podia dar 20. Desse não vai sair nada. Não vai ser esse o piloto que vai reinventar a roda ali. Não é toda hora que aparece um Schumacher, um Hamilton, um Vettel, um Verstappen. E o Lawson está bem longe disso. O Tsunoda tentou levar a situação com a maior naturalidade, falou que podia mandar pressão para cima dele, que ele aguentava. Também não é assim. No fim das contas, quem não tinha nada a ver com o problema, que era o Yuki Tsunoda, acabou ficando com o maior nabo para ele. Uhum. Porque meteram ele num problema que não é dele, no meio do caminho, no momento errado. E aí, para piorar um pouco mais, ele anda atrás do Liam Lawson, nessa inversão de carros. Só ele tem a perder com essa história. Então, eu teria sim feito esse movimento, mas no fim do campeonato do ano passado. Já terminaria o Mundial de 2024 com a inversão feita e segue a vida todo mundo. Concordo com você, também teria feito isso, até porque o Tsunoda estava mais rápido que o Lawson, foi resultado de classificação 6-0 para o Tsunoda. Agora, eu discordo em relação a ele ter algo a perder, ou enfim, ser quem está perdendo. Eu acho que o Tsunoda está numa situação ali que ganhou na Mega Sena. Assim, ele é um cara que estreou na Fórmula 1 com o apoio da Honda, jamais com pretensão, ou pelo menos com pretensão não, mas com a nossa perspectiva de que ele fosse piloto de uma grande equipe. De repente ele tem a chance de estar na Red Bull. Então, para mim, ele está vivendo um sonho ali, independentemente do que venha a acontecer nessa sequência de campeonato. Acho que para ele tá pago, tá bem pago. Tá pago. Mas talvez fosse o caso realmente de ter dado essa oportunidade mais cedo, ali no começo do ano, para ter os testes de pré-temporada, enfim, para o cara poder se adaptar melhor e aí sim, quem sabe, entregar resultados melhores do que o que o Lawson e do que os que o Pérez entregou, que não é difícil também, né? Não é muito difícil, mas o que pode estragar um pouquinho esse sonho do Tsunoda é o fato dele estar ao lado do melhor do mundo da atualidade. E pode falar o que for, o Max hoje é o melhor piloto. Pode não ser o melhor da história, mas hoje ele é o melhor. Tanto que fez o que fez. Enfim, a sua colocação faz todo sentido. Ele está no lugar onde a maioria queria estar.
Talvez não o Lando e o Oscar, né? Mas ele está no lugar onde todos os outros queriam estar. É um jeito de ver também. Mas eu ainda coloco fé no japonês, viu? Vamos ver. Eu acho que ele pode entregar melhores resultados do que o Lawson, sem dúvida alguma, e do que o Pérez na fase final do ano passado também. Talvez não o Pérez do auge ali, o Pérez que vencia corridas e tal. Mas esse Pérez que a gente tinha o ano passado, dificilmente o cara vai conseguir resultados piores do que ele. Vamos falar um pouquinho de trabalho, Luke Monteiro? Falar do seu trabalho especificamente. Eu canso. O Luke, parceiraço de tantas transmissões aí também, lá na Band, no Band Esportes. É um cara que integrou com a gente a equipe da Band aí nos últimos anos, desde 2020, com a Stock Car. E que chegou, inclusive, a abrir um grande prêmio de São Paulo pela Band. Essa é uma história curiosa, divertida, que eu queria que ele contasse aqui pra gente. Como é que foi essa situação? De repente, todo mundo em Interlagos, e quem abre o Grande Prêmio de São Paulo é o Luke Monteiro, do estúdio no Morumbi. Bom, meu trabalho na Fórmula 1 era esse, né? Só no Grande Prêmio de São Paulo. Os demais grandes prêmios, a Band transmite com a equipe toda lá do estúdio. Quando é o Grande Prêmio de São Paulo, vai todo mundo pro autódromo, menos o Luke. O Luke fica no estúdio da Band. Se der alguma coisa errada lá no autódromo, tem o Luke. E fica também toda a equipe técnica, coordenação lá na Band. E no ano passado, eu estava com o Thiago Mendonça lá no estúdio da Band, transmitindo a preliminar, que era a Porsche Cup. Terminou a Porsche Cup, Mendonça foi embora, foi tirar a naninha de sábado dele em casa. Em minha defesa, eu estava a caminho do Band Esportes para participar do Supermotor. Prossiga, deputado. O pior é que eu ia falar que não, mas era isso mesmo. Mas já tinha ido embora, acho que você já tinha chegado ao Band Esportes até? Tava bem perto. E começa uma correria dentro daquele estúdio. E bom, vocês já notaram aqui no nosso bate-papo, eu gosto de sentar esparramadão, assim, como se eu estivesse em casa, né? Até porque aqui eu me sinto em casa. Ah, muito bem. Mas eu esparramadão ali na cadeira, eu vejo uma correria e passa um estressado falando ao telefone, papapá. Daqui a pouco vem outro, todo mundo assim, num nervosismo. Caramba, o que está acontecendo, né? Falei, ô, chegado, e aí? O que rola? Falei, meu, se prepara aí que eu acho que nós vamos ter que entrar daqui. Eu falei, tá, mas esse nervosismo todo por quê? A gente está aqui para isso. Nos 3 últimos anos, a gente ficou o fim de semana todo lá do Grande Prêmio de São Paulo de prontidão, nos 3 anos anteriores, no caso, né? Sem nenhuma intervenção. E no ano passado estava se apresentando uma situação ali de a gente ter que abrir a transmissão lá do estúdio. Eu falei, tá, mas estamos aqui para isso. Não entendo por que esse nervosismo todo. Aí alguém falou, cadê o Thiago Mendonça? Eu falei, já foi embora, deve estar em casa dormindo. ele agora disse que não, mas pior que eu tenho que dar razão para ele. Consegue falar com ele? Traz o cara de volta e tal. Eu falei, tá bom. Mendonça, consegue voltar aqui? Situação é tal, o pessoal tá meio nervoso aqui. Ele falou, louco, tá bom, tô voltando. Sei lá, deu coisa de poucos minutos, estava lá o Mendonça. Ia começar, acho que começava às 3 da tarde a transmissão, e uma chuva que Deus mandava, como dizem lá no Paraná, em Interlagos. E assim, o problema que deu foi o seguinte, não é que o pessoal não trabalha na chuva, é que a parte técnica ferrou com tudo. E ruído de comunicação, e sinal que perdeu, sei lá que equipamento danificou. Queda de energia. Queda de energia, tudo que uma chuva forte traz. Entrou, Mendonça chegou, estava a postos ali comigo. Entra a campanha publicitária que acompanha a Fórmula 1 e a gente naquela ainda. Se alguém der o sinal, fica quieto porque eles vão entrar no autódromo. Mas nenhuma comunicação também de que estava tudo ok no autódromo. Sai a campanha publicitária, vinheta, tá no ar, é com você. E eu abri a transmissão. Só que assim, a imagem, eu não sei como aquela imagem chegou para nós. Era a imagem de uma câmera postada ali na grama, junto ao asfalto, uma microcâmera, mostrando um trecho da pista na subida do café. Mostrava um trecho de, sei lá, de 20 metros da pista. A câmera colocada na grama mesmo. E água escorrendo, e era só o que tinha de imagem, não chegava nenhum outro sinal para nós. Era exatamente esse o problema que eles estavam tentando contornar de lá. Aí chama intervalo, que seria chamado, se fosse a equipe lá do autódromo, iria chamar aquele intervalo mesmo. E durante o intervalo começa a vir ali pelo retorno do áudio, teste de som do Giafone, teste de som do Sérgio Maurício. E aí, galera, recuperaram tudo restabelecido lá?
Parece que vai dar, mas fica aí. Todo mundo no backup de Léo Batista ali, né? Aham. Quantas vezes você já não viu em transmissão da Globo, cai o sinal, que depois o Galvão fala, o problema é com a TV húngara, o problema é com a TV japonesa. E entra o Léo Batista do estúdio no Rio, fala, perdemos o sinal, mas tá aí o Alan Prost liderando, papapá, daqui a pouco, vamos de volta com o Galvão Bueno. Cai lá pro país da corrida e tal. Então, eu tive aí de 2 a 3 minutos de narrador da Fórmula 1 justamente no Grande Prêmio de São Paulo, que era a única chance que eu teria de fazer uma Fórmula 1, né? Ainda bem que conseguiram restabelecer tudo lá no autódromo, primeiro porque a operação era essa, tinha um batalhão lá, não só da Band, como do mundo inteiro, para fazer a coisa acontecer. E segundo, porque foi uma transmissão de 3 horas e pouco, enquanto não aconteceu nada, não teve o treino classificatório. Então, seria uma transmissão, a gente à distância, sem contato com reportagem de boxe e nada, para não falar nada. Não ia ser muito legal. No fim das contas, foi isso que aconteceu. Foi uma corrida que teve todas essas questões, treino classificatório transferido para o domingo. Foi. E a corrida antecipada no domingo para evitar a chuva. Então foi realmente um fim de semana caótico lá em Interlagos. E me lembrei dessa passagem aqui contigo. Agora, falando em relação à sequência do seu trabalho, você falou que teve esse desligamento da Band no mês passado, porém você continuou fazendo a Porsche Cup na Band. Explica para quem quiser entender exatamente como é que funciona isso e onde é que a gente vai te ver ao longo de 2025. Bom, vamos lá. O que terminou foi um vínculo contratual com a Band. Eu não saí de lá brigado com ninguém, eu não saí de lá com porta fechada, bem pelo contrário. O Denis Gavazzi, que é o chefe, o dia que a gente teve essa conversa, que enfim determinou que o meu desligamento da equipe, nós combinamos que vamos celebrar isso aqui tomando um bom vinho. Mas como eu sempre costumo respeitar uma quarentena aí no período de quaresma, a gente só adiou o vinho um pouquinho para depois da quaresma. Mas assim, eu continuo fazendo a Porsche Cup na Band por conta de um acordo que eu tenho com a Porsche Cup. Existem vários formatos de acordo entre os eventos e as emissoras, seja a Band ou seja qualquer outra emissora, e a Porsche Cup tem essa entrega. Ela entrega o produto para a emissora, faz parte do contrato. Então, a geração de imagens, a narração, o comentário, que lá é do Thiago Mendonça, a reportagem, tudo isso a própria categoria viabiliza. Então, nós vamos continuar com isso, vocês vão continuar me vendo na tela da Band. Eu acabei de criar, não foi nem lançado, foi só criado, um canal de YouTube que vocês podem seguir também, Luke ao Vivo. Tá? Vai ter coisa interessante ali, ainda não tem nada lá. Mas vai ter coisa interessante. Vocês podem, sinetinha, lembrete, aquela coisa toda de YouTube que eu vou me familiarizar também. E nesse ano eu volto a fazer as transmissões da Copa HB20 e da NASCAR Brasil. Porque eu havia deixado essas duas categorias. No caso da NASCAR, ela corre no mesmo evento da Copa Truck. Até o ano passado eu vinha fazendo as transmissões da Copa Truck pela Band. E havia uma incompatibilidade por questão de horário, mais uma questão técnica mesmo, de terminar a Copa Truck e já pular para a transmissão da NASCAR. Que era muito... pelo formato do evento em cada autódromo, uma corrida muito próxima da outra. Aí tem a questão do VT da primeira corrida da NASCAR, que já aconteceu um dia antes. Então era inviável. E no caso da Copa HB20, o motivo de eu ter saído de lá depois de ter feito as 3 primeiras temporadas foi muito simples. A Copa HB20 saiu do Grupo Bandeirantes. Sim. E foi para outra emissora, foi para a Rede TV, se eu não me engano, ou para o Sport TV num primeiro momento. Eu sei que saiu do Band Esportes. E eu fazia parte do Grupo Bandeirantes, então não faria sentido eu estar com a Copa HB20. Nesse caso, nesse ano, a partir da etapa desse fim de semana agora em Londrina, em rede social a gente vai estar compartilhando tudo isso de links, as transmissões que vão ser levadas também pela Rede TV, na Copa HB20 e na NASCAR Brasil. Estamos de volta. Ambientes em que eu continuo em casa. Hoje cedo até no grupo de WhatsApp, a gente pode falar WhatsApp aqui, né? Da Copa HB20, o Daniel Freire, que é um dos sócios da categoria agora e é também o coordenador dessa parte de transmissão de TV e tal, comunicou. Eu nunca deixei de fazer parte desse grupo de WhatsApp, né? Isso eu achei legal também da parte deles. Porque sai muita gente, entra muita gente, eles tiram. O piloto não vai correr, tá fora, o Luke sempre ficou ali. E foi feito, gente,
partir desse ano, o Luke volta a fazer as nossas transmissões e tal. E a galera comemorou. Sim. Falei, pô, que coisa legal. É uma massagem no ego também. Aham. Ele vai falar, pô, eu não tô nem aí pro ego. Não, tô sim. Todo mundo tá. A gente só fala que não, a gente tá. Eu fico contente de ver a recepção que esse pessoal tem com o trabalho da gente. Muito legal, cara. E então, canal do YouTube, por onde mais podemos encontrá-lo? Redes sociais, enfim, o que a galera pode acompanhar aí? Ó, tem o canal do WhatsApp, novidade também. Olha aí, hein? Luke ao vivo. Esse eu não tô. É claro Preciso que não. entrar aqui, ó. Eu estava no seu, né? Aí, ó, Mas daí tá você vendo? desativou ou me excluiu, não sei. Acho que nem dá para excluir, né? Luke ao vivo, tanto no YouTube quanto no canal do WhatsApp, ó. Já ganhei mais um seguidor aqui. Pronto aí. E o Instagram de sempre, lukemonteiro.gold. lukemonteiro.gold. Esse Gold, claro, por causa da Gold Racing, que é o evento de automobilismo que eu organizo, com 2 grids, Gold Turismo, Gold Classic. Trabalho não falta, viu, Mendonça? Tá faltando isso. tempo. Vai ser uma temporada 2025 bem agitada. Espero que você volte aqui com a gente também mais vezes aqui para a gente falar de automobilismo. E queria te agradecer pela presença aqui no Redação Automotor. Bacana sempre estar contigo, Luke. Valeu. Quem agradece sou eu e é só assim pro Mendonça pagar o almoço, né? Faz tempo que ele tá devendo esse, mas hoje tá pago. Hashtag tá pago. Valeu demais. Isso. Se vocês gostaram desse conteúdo, deixem aí o like, deixem também os comentários, participem com a gente aqui da discussão, do debate, principalmente inscrevam-se no canal, caso não tenham feito isso ainda, porque é muito importante para a gente continuar crescendo, tá bom? Da minha parte, um grande abraço e até a próxima. Tchau!